vocês? Então, dando sequência ao nosso estudo, hoje nós vamos terminar de falar sobre a estrutura do átomo, né? Nós vimos aí como que foi a evolução da representação dos modelos atômicos, né? As denominações que surgiram a partir do entendimento dessa estrutura, e hoje nós vamos fechar com mais dois modelos que vão nos fazer entender, né, como que chegou a representação que nós utilizamos hoje para o átomo. Vocês se lembram quando nós estávamos trabalhando com o modelo de Rutherford, que ele chegou na representação que o átomo, né, é formado por um núcleo com partículas positivas, que são os prótons, mais os nêutrons, aonde concentra sua massa, grande quantidade de espaços vazios, e a região mais externa, que ele denominou como eletrosfera, aonde se encontram os elétrons. E foi questionado com a seguinte pergunta: como nós temos um núcleo com cargas positivas e os elétrons com essas cargas negativas, eles vão ficar girando ao redor desse núcleo até quando? Ou chegará um momento em que esses elétrons serão atraídos pelo núcleo, irão colidir, ou essa rotação vai se estendendo até que os elétrons se distanciam do núcleo e o núcleo não tem mais nenhum poder sobre eles. E eu falei com vocês que Rutherford não soube responder esse questionamento, certo? Aí, passado algum tempo, um quarto cientista entra na história, Bohr. Bohr, gente, era um colaborador, ou seja, ele trabalhava, ele viu o modelo de Rutherford nascer, certo? Aí, Bohr, estudando a espectroscopia, ou seja, o espectro de luz, né? Nós temos dois espectros, o espectro contínuo, né? Aonde a cor é decomposta, né? Onde termina uma, começa a outra, como o arco-íris, aquela representação do arco-íris, né? Terminou lá o lilás, começa o verde, laranja, assim vai. E temos o espectro descontínuo, aonde a luz, né, é decomposta de forma que mostra, né, um intervalo de cor, tá? Aí aqui tem uma determinada cor, aqui vem uma parte escura e embaixo vem filetes, né, tracinhos mais finos do que essa primeira cor que foi representada aqui, que é característica de cada um dos átomos, né? Cada um tem um. Então, temos esses dois tipos de espectro de luz. Fazendo essa análise, gente, Rutherford chega na seguinte conclusão, que os elétrons, eles são distribuídos em níveis de energia, ou seja, tem locais onde nós vamos encontrar esses elétrons. Então, olha aqui, manteve a ideia de Rutherford, tá vendo? Núcleo composto por prótons, cargas positivas e nêutrons, os elétrons girando ao redor deste núcleo. Só que agora com órbitas circulares, tá vendo? E esses elétrons têm os locais certinhos aonde eles se encontram. Tá vendo essas linhas verdes aqui? São os chamados níveis ou camadas de energia que o Rutherford conseguiu identificar. Então, eu não vou encontrar elétrons aqui nesses intervalos, ó, tá vendo? Entre esse. Eu vou encontrar exatamente nessa linha aqui, nesse nível energético. Tá vendo o elétron sendo representado aqui por essas esferazinhas marrons aqui com esse sinalzinho de menos? Hoje a gente sabe que essas camadas, esses níveis eletrônicos, recebem a denominação, né? Que é da letra K até a letra Q, né? Letras maiúsculas, né? Que representam esses níveis de energia onde os elétrons são encontrados, tá? E assumem valores, né, inteiros de 1 a 7. Então, nós temos aqui, ó, 7 círculos representando aqui esses 7 níveis energéticos, tá? Que foram identificados por Rutherford. Aí, gente, vocês vão me perguntar, então, Lília, esse elétron pertence a esse nível K aqui, né, igual tá aqui representado, ele tá grudado, incrustado aqui?
ele fica ali localizado. Só, gente, que ele pode muito bem realizar um salto quântico. Ó, ele pode vir para cá, para outra camada, para outro nível mais próximo a ele, que é o K. Ou ele pode também fazer um salto um pouquinho maior, ó, ocupando o nível M, tá vendo? E como que ele vai fazer esse salto? Ele vai depender de uma energia externa que seja fornecida para ele. Então, vocês sabem que se a gente estiver fornecendo energia, este fornecimento será momentâneo. Vai chegar num determinado ponto que ele vai ser interrompido, vai acabar essa fonte de energia, certo? Quando isso ocorrer, gente, esse elétron ele volta para o seu nível inicial, a posição que ele ocupava anteriormente. E ao fazer esse retorno, ele tem que liberar essa energia que ele adquiriu. Como que ele vai fazer, então, para devolver essa energia que foi ganha do meio externo? Ele devolve essa energia na forma de luz. Quer ver como que fica fácil da gente compreender esse esqueminha aqui? Todo mundo já viu uma queima de fogo, certo? Então, quando aquelas luzes diferentes são produzidas, o que está acontecendo ali? A gente tem cores diferentes porque nós temos elementos químicos diferentes misturados ali com a pólvora. Então, vai proporcionar para a gente aquele belíssimo espetáculo, né? Com variadas cores. Aí, qual seria esse calor? A gente não acende a pólvora, a gente não coloca o fogo ali e a pólvora provoca, né, aquela explosão de luzes ali. Esse calor, esse acendimento da pólvora é a nossa energia externa. E aí, o que acontece com o elétron? Ele realiza esse chamado salto quântico. E quando ele retorna, né, quando termina aquela energia externa, ele produz aquelas luzes com cores diferentes, aquele espetáculo que nós conhecemos como fogos de artifício. Certinho? Então, por que os elétrons ficam aqui ao redor do núcleo, não são atraídos por ele e nem se distanciam dele? Porque ele tem locais certos, níveis de energia quantizados, certinha, aonde eles vão ser encontrados. Certo? Tá vendo, gente, como que o modelo de Rutherford não sofreu grande alteração? Alguns autores até tratam esse modelo como modelo de Rutherford-Bohr, porque Bohr simplesmente complementou o modelo, ele não descobriu nada de tão diferente, certinho? Aí, vou falar para vocês de um quinto cientista, Summerfield, que mostra pra gente agora um modelo das órbitas elípticas para os elétrons. Vocês viram que Bohr era circular. Só que Summerfield, ele determina que essas órbitas, né, esses locais onde tem a probabilidade de encontrar os elétrons, elas não têm aquela circunferência certinha que Bohr havia definido. Por quê? Além daquelas camadas, daqueles níveis que eu falei com vocês, das letras K até o Q lá, ele vai apresentar também os chamados subníveis. Tá vendo aqui, ó? Olha a letra K aqui, ó. Ela tem um subnível S. A L, a camada L, ela tem o S e o P. A M, que a gente viu lá as três representações, tá vendo? Ó? Ela tem a S, ela tem a P e ela tem a D. A N, S, P, D e F. Então, gente, além das camadas, a gente também vai ter as subcamadas de forma elíptica. Nós já ouvimos falar dessas representações elípticas, foi o que Rutherford havia dito, certo? Olha como que a representação do modelo de Summerfield lembra, é muito semelhante ao modelo de Rutherford. Então, gente, quando a gente fala que o modelo planetário é associado ao modelo de Rutherford, ele começou a ser produzido, tá? E depois ele foi sendo melhorado, ele foi sendo, né,
de acordo com as descobertas que foram sendo feitas, até chegar nessa representação que é o modelo Summerfield, que é melhor identificado como sendo o modelo planetário, certinho? Então, para vocês que estão no ensino médio, gente, ótimo, tá? Compreendendo essa evolução dos modelos atômicos até chegar a Summerfield, tá muito bom, tá? Seria o ideal, é o que vocês vão precisar para fazer as questões, resolver problemáticas, né, envolvendo esse tipo de assunto. Agora, quem for cursar, né, alguma coisa na área de química e no curso superior vai ver mais algumas informações, né, até chegar na representação do modelo atômico atual. Mas nós vamos parar por aqui. Já tem bastante informação para nós discutirmos. Então, gente, olha só. Com esse complemento, né, feito por Summerfield aí, em cima do melhoramento que Bohr fez no modelo de Rutherford, nós vimos então que os elétrons eles têm níveis energéticos aonde eles são encontrados e esses níveis são divididos em subníveis. Então, gente, nós temos agora os chamados números quânticos. Esses números quânticos eles funcionam como identificadores dos elétrons. Nós não temos documentos que nos identificam. O nosso RG, o nosso CPF, o nosso título de eleitor, são números, né? Nós somos conhecidos no sistema como números. Então, quando, né, eu digito meu CPF, quando eu informo meu CPF numa compra, aqueles números, aquele conjunto ali é a minha identificação. Assim como vocês também têm o CPF de vocês, os documentos que os identificam. Pode ocorrer, gente, de algum daqueles números serem iguais no meu, no de vocês, de às vezes mais de um aluno, mas nunca toda sequência é igual. Cada um tem a sua identificação exclusiva. Aqui também, com os elétrons, acontece dessa forma. Os números quânticos também funcionam como esse identificador, tá? Esses elétrons aí serão identificados através desses chamados números quânticos, que são 4, tá? Que são responsáveis por essa identificação. Então, cada elétron tem o seu conjunto, que é exclusivo. Pode coincidir de ter 1, 2 igual? Pode, mas nunca os 4, tá? Essa identificação torna cada elétron único e exclusivo. E a gente vai entender um pouquinho cada um deles. O primeiro número quântico é denominado número quântico principal, é representado pela letra N minúscula, tá? E indica os níveis de energia, que nós já adiantamos, né? Assumem valores inteiros que vão variar de 1 a 7. E são representados pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto, K, L, M, N, O, P e Q, tá? Então, tá aqui, ó. Nós temos 7 níveis de energia, ó, cada um com uma letra maiúscula que o representa e cada um com o número máximo de elétrons que ele consegue comportar. O primeiro número quântico, né, o N igual a 1, que é representado pela letra K, só comporta 2 elétrons. O L, 8, o M, 18, o N, 32, o O, 32, o P, 18 e o Q, 8, tá? Então, tá aí. Falei em camadas eletrônicas, em níveis eletrônicos, falei nessas letras aqui que a gente utiliza e nesses valores inteiros que elas assumem. O segundo número quântico é denominado número quântico secundário e é representado pela letra L minúscula, tá? Ele indica, gente, os subníveis de energia em que o elétron se encontram. Aquele complemento que eu falei para vocês que Summerfield fez do modelo, né, das camadas identificadas por Bohr. Essas subcamadas são representadas pelas letras minúsculas do nosso alfabeto, S, P, D e F, tá? Elas também assumem valores.
0, 1, 2 e 3, respectivamente. Ou seja, S tem valor 0, P tem valor 1, D tem valor 2 e F tem valor 3, tá? Então, olha aqui. Subníveis S, valor, né, 0, comporta no máximo 2 elétrons. P, valor 1, comporta no máximo 6. Subnível D, valor 2, comporta no máximo 10. E subnível F, valor 3, comporta no máximo 14 elétrons. Tranquilo até aqui, né? Vamos para o terceiro número quântico. Ele é denominado número quântico magnético, é representado pela letra M. Minúsculo, tá? E traz informações sobre os orbitais, aonde os elétrons se encontram. Seus valores variam de menos L a mais L, passando pelo número 0. Esse L aí é do número quântico secundário, Lília? Isso mesmo, do número quântico secundário. O orbital S tem forma esférica, a gente viu lá no modelo de Sommerfeld. E o P tem forma duplo ovoide. Então, olha aqui, gente. Subnível S, ele tem um orbital. Então, o número quântico magnético dele assume valor 0. O P, 3 orbitais. Então, ele assume 3 valores, menos 1, 0 e mais 1. Olha a variação de menos L a mais L. O D, 5 orbitais. Assume valores de menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. O F, 7 orbitais. Então, ele vai assumir valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3. E, Lília, agora ficou um pouco confuso. Até o subnível eu consegui acompanhar. Então, para melhorar, vamos fazer o seguinte. Imagina que esses números quânticos aqui, eles comportam um prédio, tá? O número quântico principal, os níveis, as camadas, eles representam os andares. Então, nós temos 7 andares. Concordam comigo? Não são 7 camadas, 7 níveis? E dentro desses andares, nós temos os subníveis. O S, o P, o D e o F, que seriam os apartamentos, as casas dos elétrons. E cada apartamento desse vão possuir quartos. E a gente vai representar assim, ó. Então, eu tenho o subnível S, que tem valor, né, igual a 0, que a gente já viu lá, e número quântico magnético também 0. Então, nesse apartamento S, eu só tenho um quarto. Aqui, o valor do número quântico magnético dele. O P, ele assume valor igual a 1, né, que a gente viu lá no número quântico secundário. Esse apartamento P, gente, ele tem 3 quartos. Olha aqui. 1, 2, 3. Então, esses quartos, eles têm números para eu diferenciar. O 0, o do meio, o da minha esquerda é o menos 1 e o da minha direita é o mais 1. O apartamento D, o apartamento dele é um pouquinho maior. Ele tem 5 quartos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se ele tem 5 quartos, eu também vou diferenciar esses 5 quartos, ó. O do meio é o 0. O mais para minha esquerda é o menos 2. E o da extremidade esquerda é o menos 1. Da direita é mais 1. E o máximo da extremidade direita é mais 2. Tá vendo? Olha o número quântico magnético aí. E o F, gente? O F, ele tem 7 quartos. Olha só. Então, se ele tem 7 quartos,
1, 2, 3, 4, 5. Aqui o 7 aqui, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, menos 3, menos 2, menos 1. O do meio é o 0. Mais 1, mais 2 e mais 3. Tá vendo? Consegui determinar os valores dos meus orbitais que nós estamos representando aqui por esses quadrinhos, né? Que, como a gente já fez aí a analogia do prédio, são os nossos quartos. São dentro desses quartos, dentro desses quadrinhos, que nós vamos encontrar os elétrons. E como que esses elétrons serão representados? Os elétrons, gente, eles são representados sempre por setinhas, tá? A gente completa aqueles quadrinhos ali, aqueles orbitais, com setinhas. E essas setinhas, né, que são o próprio elétron, elas podem assumir dois valores, mais meio e menos meio, que é o quarto e último número quântico que é responsável por esses valores e é representado pela letra S, tá? Esse número quântico, o spin, né, representado pela letra S, ele indica o movimento de rotação do elétron em torno do seu próprio eixo, tá? E por convenção, gente, ficou determinado que a setinha para cima, ela tem valor de spin menos meio. E a setinha para baixo, valor de spin mais meio. Poxa, Lília, não podia ser o contrário, não? Se está apontando para cima, ser mais meio, ser positivo, e se está apontando para baixo, menos meio, negativo? Mas convencionaram dessa forma, tá, gente? Então, por convenção também, a setinha apontando para cima é sempre a primeira que a gente coloca nos orbitais, tá? Ó, então tá aqui. Vamos pegar o subnível S lá, que tem um orbital. Aí o primeiro elétron entra aqui e o segundo entra aqui. Não falei com vocês que o subnível S comportava no máximo 2 elétrons? Olha aqui, por que 2? Gente, mais uma informação. Nós estamos trabalhando com carga negativa, que é o elétron. Esse elétron, gente, ele tem carga negativa, 2 elétrons, tá vendo? Uma distância muito pequena entre eles. Claro que isso pode causar uma repulsão. Para que isso não ocorra, gente, nós só podemos colocar o máximo de 2 elétrons em cada orbital, em cada quadrinho desse, por causa do quarto número quântico, do spin, que tem esses valores menos meio e mais meio. Aí eles ficam estáveis aqui dentro. Tá vendo? Por que que o subnível S comporta no máximo 2 elétrons? Porque ele só tem um orbital, só tem um quadrinho. O P, como ele tem 3, que a gente acabou de ver, ele vai comportar no máximo 6, 2 em cada um. O D, como tem 5, no máximo 10, 2 em cada um. E o F, como tem 7, no máximo 14, 2 em cada um. Certo? Olha quanta coisa nova apareceu pra gente. Diante disso tudo, né, um outro cientista chamado Linus Pauling constrói pra gente um diagrama de energia, tá? Esse diagrama, gente, ele vai envolver as camadas ou níveis de energia e as subcamadas ou subníveis de energia, tá? Ou seja, o número quântico principal e o secundário. Então, olha só como que ele esquematizou. 7 camadas, tá vendo? Então, estão aqui representadas nossas 7 camadas, ó, da K aqui, de 1 a 7, tá vendo? Com a quantidade máxima de elétron, que a gente viu lá quando eu mostrei para vocês o slide do primeiro número quântico, ó, 2, 8,
18, 32, 32, 18 e 8, tá vendo? Com os seus respectivos subníveis, camadas, né? Ou níveis energéticos e subcamadas ou subníveis energéticos. Como é um diagrama de ordem crescente de energia, ó, fica bem claro que ele vai aumentando de cima para baixo, ó, do valor 1 até o valor de 7. Tá aqui o aumento do nosso diagrama. E através, gente, desse diagrama que nós vamos fazer as distribuições eletrônicas dos nossos átomos, tá? Como assim, Lívia? Cada átomo, ele não tem o seu número atômico, que a gente já viu, que é a quantidade de prótons, e que um átomo neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, se eu pegar, por exemplo, o elemento carbono, que tem número atômico 6, ele está neutro, ele não tem carga, tá vendo? Então, ele tem número atômico igual a 6, portanto, 6 prótons e 6 elétrons. Peço a vocês que façam a distribuição eletrônica deste átomo pelo diagrama de Linus Pauling. Então, vamos começar, ó. Começa aqui, ó, na camada 1. 1s2. Depois eu vou para 2, ó. 2s2. Quantos elétrons eu já tenho aqui, Lília? Ó, 2 mais 2, 4. Então, eu só preciso de 2. Qual que é o próximo? Olha, o próximo é o 6. 2p6. Mas eu só preciso de 2, eu não vou poder usar esse 6. Não tem problema. Usa o que você precisa. 2p2. Tá aqui, ó. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Os meus 6 elétrons estão aqui representados e distribuídos. Notaram, gente, que o diagrama ele é preenchido de forma dessas setinhas aqui, ó, né? Ele não vem assim de cima para baixo, ele vem nessa forma a diagonal, sempre, ó. Usei a primeira camada, vou lá na segunda. Volto lá em cima, ó, 2p6, aí vem no 3s2, volto, 3p6, 4s2, volto, 3d10, sempre assim. Por que, Lília? Olha só, vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos ver se vocês vão compreender por que o diagrama é preenchido em diagonal. Peguei agora o exemplo do átomo de cálcio. Número atômico igual a 20, átomo neutro, portanto 20 elétrons. Ó, comecei lá na camada 1, 1s2, 2s2, depois 2p6. Quantos elétrons já tem, Lília? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, metade, certo? Depois do 2p6, quem vem? 3s2, então vamos colocar 3s2. Se eu tinha 10, com mais 2 eu tenho 12. Então, ó, volta aqui, 3p6. 12 mais 6, 18, tá faltando 2. Depois do 3p6, quem que vem? Olha, 4s2, eu precisava de 2, não era? Beleza, acabou aqui a minha distribuição. 20 elétrons ali distribuídos. Lília, mas espera aí, a camada M, ela ainda não está completa, ela ainda não acabou. Eu tenho aqui, eu não podia colocar ali 3d2 não, igual você fez lá em cima, ó, em vez de colocar os 6 elétrons do subnível P, você só colocou 2? Não. Como o nosso diagrama é uma ordem crescente de energia, das camadas é muito claro, a gente vê, né, o aumento dessa energia de 1 a 7. Só, gente, que esses subníveis, eles também têm valores. Lembra que a gente viu lá, ó? O S, ele tem valor 0. O P tem valor igual a 1. O D tem valor igual a 2. E o F tem valor igual a 3. Então, olha a diferença do valor do D para o valor do S. Então, pessoal, todas as vezes que aparecerem essa situação aqui, onde eu tenho que colocar elétrons no subnível D, eu só posso fazer quando o S da camada seguinte estiver completo. Foi isso que a gente fez aqui, ó.
Nós colocamos elétrons na camada 4, né, camada seguinte, no subnível S. E a partir de agora, os valores de elétrons maiores que 20, aí eu utilizo o subnível D. Mas se for 21, você vai colocar 4s2, 3d1, tá? Lembra, gente, que esse valor aqui, ó, o 6 do P, o 10 do D, o 14 do F e mesmo o 2 do S é a quantidade máxima. Você não pode passar, aquele ali é o limite. Mas menos quantidade você pode colocar, não tem problema nenhum. Olha aqui, se a gente pegar o ferro, ó. Ferro tem número atômico igual a 26. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Já sei que aqui deu 20, né? Porque eu acabei de fazer a distribuição do cálcio. Então, olha, 4s2 eu volto aonde, ó? Lá no 3D. É no máximo 10, mas se é 26, eu só vou precisar de 6, certo? 3D, 6. Acabei de fazer minha distribuição. Certinho? Aqui, gente, sei que nós estamos começando, é a primeira aula, né? Muitos de vocês estão vendo pela primeira vez esse diagrama de Linus Pauling, porque lá no 9º ano vocês aprenderam a fazer a distribuição por camadas, né? Ela era feita assim, ó. Não sei se vocês vão lembrar. Aqui, ó, camada K, 2, camada L, 4, certo? Acabou, tá aqui a distribuição eletrônica. Aqui, camada K, 2, camada L, 8, camada M, 8 e a camada N, 2. Aqui, ó, K, 2, L, 8, M, 8 com 6, 14, né? E a N2, tá? Mas agora nós vamos fazer segundo o diagrama de Linus Pauling, dessa forma aqui, tá? Que vocês vão ver que é muito mais segura, muito mais fácil de fazer do que a distribuição por camadas. Lília, esse diagrama ele vai aparecer nos exercícios, nos enunciados? Não. Os primeiros exercícios agora, gente, que vão aparecer, vocês podem até fazer com o auxílio desse esqueminha, tá? Desse diagrama aqui que vocês podem usar, podem copiar no cantinho, podem fazer um para vocês, imprimir, o que vocês acharem melhor. Porque serão os primeiros exercícios, mas vocês vão ter que saber, tá? Essa distribuição que ele fez ali, essa forma de preenchê-lo em diagonal, isso aí tudo tem que saber. Lília, mas e se eu pegar na prova, chegar lá na prova e escrever no cantinho aí o diagrama rapidinho aqui só para eu não esquecer, tem problema? Não. Mas a prova, o enunciado do exercício não vai te dar isso. Cabe a você, ou seja, você tem que saber, você tem que dominar todo esse diagrama aqui, tá? Mas a gente vai fazer atividades e isso vocês vão adquirindo com o tempo, tá bom? Então, com isso a gente terminou essa parte de estrutura atômica, tá? Que aí ficou dividida em parte 1 e parte 2. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Podem me chamar, podem me procurar. No mais, até a nossa próxima aula e bons estudos para todos vocês. Obrigada, gente.